Boa noite. Eita, olá, boa noite a todos. Boa noite, amigos e amigas queridas, boa noite. Que sejamos luz, como sempre desejamos, como sempre solicitamos. Que bom estarmos juntos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos. Boa noite a todos. Para mais essa nossa conversa. Boa noite a todos. Os Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Elma, que já chegaram aí, que maravilha. Silvia Constantino, Flávia Machado, boa noite. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, muita paz e luz para todos nós. Adriano, boa noite, amigo. Margarete, Flávia Machado, Selma, Carlisto, boa noite, queridas e queridos amigos. Êmia, Elma chegou também, Maria Rosane, que maravilha. Que bom ver vocês por aqui, né? Em nossa união, em nossa confraternização diante dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Maria Rosane, Regina, que bom, né? Estarmos todos juntos aqui nesse momento. Murilo Firmino, boa noite, amigo. Nilce, boa noite. JLR, boa noite, querida. Gelciné, boa noite. Gessionir, desculpa, querida Gessionir, passou tão rápido, eu liguei, peraí, acho que eu errei alguma coisa aqui. Murilo, eu falei, boa noite, amigo, boa noite, Gessionir, boa noite, querida. JLR, boa noite. Nilce, Maria Aparecida, Ademilde, eu já falei, né? Se eu pulei, eu falei demais, é a correria. Roselângia, boa noite a todos que estão chegando, Maria Helena, Maria Aparecida, todos vocês que estão chegando, Sandra, boa noite, Bia, boa noite, querida Janete, Nilce, Janete, boa noite a todos que estão chegando, Lena Macário, Frida, boa noite, Fátima Barbosa, boa noite, querida, oi, Jane, Rejane, minha prima, boa noite, querida, boa noite a todos vocês, Janete, eu falei, Maria Helena, que sejam todos bem-vindos, meu abraço fraterno a todos. Dani, boa noite. Tiese e Fátima, boa noite. Marinês. Nossa, será acho que eu já pulei um bocado de gente, porque está chegando tudo de vez assim, eu estou nem conseguindo ver direito. Maria Elisandra, boa noite, querida. Seja bem-vindo a todos. Analice do Mar, boa noite a todos vocês que estão aqui, que estamos, né? A todos que estamos aqui unidos e reunidos, né? Em nome de Jesus, dos Curadores da Luz, da Casa da Santíssima, do Plano Espiritual, todos nós que aqui estamos, né? Bia, Sandra, já falei, boa noite a todos que estão chegando. Inês, boa noite, Inês. Seja bem-vindo todos que estamos aqui, né? Todos nós que sejamos bem-vindos. Que em nome de Jesus, é isso, Marinês, que em nome de Jesus possamos estar sempre unidos nesse ideal de paz, de amor, de fraternidade, de tudo que desejamos, né? Porque nós estamos aqui desejando sempre o melhor. Emília, boa noite. Maria Aparecida, hoje que eu falei, se eu não falei, sinta-se abraçado, se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Ana Maria, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Meu abraço fraterno para todos nós, né? Todos vocês, todos nós, nossos abraços, nossa confraternização, né? Nossa união de paz, de amor, né? Dessa fraternidade maravilhosa que a Casa da Santíssima nos permite, né? Que recebamos. Edna, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. E, gente, vamos orar, né? Vamos fazer aquela união que eu sempre peço, né, Edna? Que eu sempre peço. Francilene, boa noite, querida. Se eu não citei você, quem eu não citei, sinta-se abraçado. Simone, meu abraço. Um abraço a todos vocês que estão chegando. Vamos nos unir, né? Nesse ideal de paz e de amor para mais essa noite, né? Para mais essa união, né? Não é isso, Maria Elisandra? Essa união de amor, de fraternidade que a gente sente um pelos outros, da confiança, da certeza, da segurança, né, Annalise?
de que todos nós estamos aqui com esse mesmo ideal, né? Esse mesmo ideal, cujos nossos desejos, nossos objetivos de evoluirmos em espírito, de evoluir com o nosso espírito na matéria, que é importante. Emília, boa noite, seja bem-vinda a todos que estão chegando. Se eu pulei alguém, sinta o meu abraço fraterno. Então, vamos orar, né? Vamos orar, né, Ana? Vamos orar, porque a oração faz com que a gente se ligue ao plano maior, com essa energia e com a consciência que, a partir deste momento, já estamos dando início, né, aos tratamentos e às cirurgias espirituais, né? Que nós temos muita luz, muita serenidade, muito discernimento, muita sabedoria. Sabedoria é muito importante. O saber não é só o saber do intelecto, não, mas é o saber do espírito, o saber de reconhecer as nossas necessidades e as necessidades dos nossos semelhantes, né? Muito importante. Deludes Maria, boa noite, querida. Meu abraço para você, meu abraço fraterno a todos. Então, é muito importante nós estarmos unidos nesse mesmo ideal, nesses mesmos desejos, com o objetivo de nos ajudar e ajudar todas as outras criaturas que são nossos irmãos em Cristo. Que Deus e Jesus nos abençoe, que ilumine as nossas mentes, que afaste de cada um de nós qualquer empecilho que possa estar em qualquer momento das nossas existências, em qualquer momento do nosso momento atual dessa encarnação. Que saibamos discernir o bem do mal, que saibamos reconhecer que ainda tropeçamos e temos que respeitar também aqueles que tropeçam, mandando vibrações de paz, de amor, de energia, da energia da cura, desse fluido universal que une todos e todos, que constrói tudo em cada um, né? Pela força de vontade e pelo desejo de nos amarmos e amarmos ao nosso próximo. Que sejamos todos muito, muito, muito bem-vindos nessa união de paz e de amor para mais esse início dos nossos trabalhos, né? Das nossas tarefas, das nossas necessidades compensadas pelo desenvolvimento da mediunidade, pelo conhecimento que Kardec nos deixou, esse benefício maravilhoso. E assim podermos curar aonde dói em cada um de nós, em nome de Deus e de Jesus, nosso Mestre amado. Que assim seja para todos nós. Francilene, acho que eu falei com você. O que eu não falei, não citei, sintam-se abraçados, tá bem? Meus queridos e queridas amigas, sintam-se abraçadas e abraçados, tá? Vamos lá, né? Olha, na semana passada, vocês estão lembrados que nós ficamos numa parte bem interessante, né? Mas antes de eu entrar nela, né, no finzinho dela, e para começarmos hoje, eu quero dar aqueles nossos avisozinhos tão necessários, né? Que todos os trabalhos do Curador da Luz Casa da Santíssima, ou seja, as lives, são preparações. A gente precisa dizer isso às outras pessoas, para que as pessoas não só entrem no fim ou ficar ali só ligado no momento sem ter feito esse acolhimento por si mesmo, acolhimento pelo plano espiritual. Meu amor, boa noite, querida, boa noite, que estão chegando. Então, é muito importante essa preparação. É muito importante nós estarmos aliviados do dia a dia, dos atropelos, das preocupações e nos entregarmos ao momento que será designado, né? Que sempre é após as lives dos tratamentos e das cirurgias espirituais. E, acima de tudo, eu quero dizer que tenhamos fé, que possamos acreditar naquilo que o nosso irmãozinho, meu irmãozinho querido do plano espiritual, sempre me disse, que me disse isso há tantos anos que eu nem sei quando foi. Me arrependi de não ter anotado. Que dias melhores sempre virão. Sempre virão, sempre. E o que não vier agora, porque não era o momento que a gente pensava que fosse, a gente sempre quer, mas às vezes não é o momento. Será na próxima, será do outro lado da vida, mas ele vem, né? É como disse, recebi uma mensagem de Chico Xavier, de que tudo passa. Não é verdade? Então, a gente também passa por esse plano, né? Maria Helena, boa noite. Nilce, eu não sei se falei, acho que não. Um abraço para vocês, sejam todos bem-vindos. Meu amor, eu acho que eu falei sim.
Sejam todos bem-vindos, Denise Leal, vocês também. Então, a gente já sabe que todas as terças, quintas e sábado, após as lives, tem sempre os tratamentos e as cirurgias espirituais. Na segunda e na quarta, o Adriano está, graças a Deus, com muita inspiração para nos auxiliar com o evangelho produtivo. Na quinta, Elielma, e daqui a pouco Elisandra junto com ela aí, né, dando para a gente esses ensinamentos maravilhosos, né, sobre a Gênese. E na terça-feira nós estamos aqui e lembrando sempre com relação à mediunidade, que não é a mediunidade que nos distingue, não distingue nenhum de nós a mediunidade, mas é aquilo que nós fazemos dela. Então é muito, muito importante. Eu amei, já disse para vocês milhões de vezes, que eu amei muito essa colocação dessa frase que veio de Emmanuel através de Chico Xavier no livro, toda vez eu esqueço o nome, Seara dos Médios, né? Então foi muito importante. E agora, retornando ao nosso assunto, né, que são a prevenção, vamos dizer assim, que todos nós temos que ter com relação ao que pode se tornar uma fraude e prejudicar nos ensinamentos tão maravilhosos e a confiança daquele que não se preparou, não buscou conhecer. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Está dando para ouvir tudinho? Silvia Constantino, Janete, vocês estão me ouvindo? Maria Helena, Maria Aparecida, vocês estão me ouvindo? Nancy, boa noite, querida. Boa noite a todos que chegaram, que eu não vi. Sejam todos bem-vindos, todos. Vocês estão me ouvindo? Fala aí para mim, por favor, se está tudo direitinho, meu somzinho aqui para vocês. Está tudo certo? Me fala aí se vocês estão me ouvindo direitinho. Tá? Nilce, acho que eu falei sim com você, né, querida? Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, estão me ouvindo, eu não estou vendo vocês darem nenhum sim para mim aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Fala para mim aí, por favor. Sim, agora eu vi. Agora eu vi. Pronto. Então, nós estávamos, como estávamos falando, né? Falando sobre os fenômenos que podem ser, vamos dizer assim, imitados, né? Que podem ser usados sem ser, na realidade, um fenômeno que acontece. Então, a gente está falando do capítulo 28 do charlatanismo e da prestidigitação, né? Que é o ilusionismo e que é a exploração, né? Da credulidade daquele que quer crer de verdade, na realidade, naquilo que acontece. Então, a gente, Margarete, eu acho que eu falei, né? Todo mundo já falei, meu abraço aqui eu não falei. Que bom tá ouvindo, graças a Deus, né? Tá tudo direitinho. Nós ficamos na questão 320, mas vocês estão lembrados, né? Quando eu boto mais, sabe que tem alguma coisa aqui. Nós esquecemos mesmo, estávamos tão empolgados com a carta, tão empolgados com a questão 41, comentando, falando, que eu li a carta do senhor Miti. Estão lembrados, gente? Da carta do senhor Miti, que foi. Jorge, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Maria do Carmo também. Sonimar, querida. Mário Nobre, vocês que eu não citei, que eu não vi, sejam todos bem-vindos. Meu abraço fraterno. Roselândia, todo dia eu falei com você, eu lembro que eu falei. Então, Adenilde, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vocês estão lembrados, né? Que nós lemos aquela carta do senhor Miti, que estava publicado, que está publicada na Revista Espírita de agosto de 1861, onde Kardec, ele disse que se quisesse publicar, poderia publicar, e Kardec e a Sociedade Espírita, né? Concordou, aceitou a carta e publicou. E eu esqueci de colocar o outro lado. Li a carta todinha, mas não li o que foi colocado lá como resposta na revista, colocado lá como na Sociedade Espírita. Então, vamos lá, na Sociedade de Estudos Espíritas. Então, ele disse, não esperávamos menos dos sentimentos dignos que distingue o senhor Miti, senão essa enérgica reprovação aos médios de má-fé. Então, lembrado que nós estamos lendo, conversando sobre os equívocos, né?
sobre o reconhecer uma fraude, do que é realmente fenômeno de fraude. É isso aqui que nós estamos vendo. Então, ele mandou aquela carta maravilhosa que eu creio que vocês tenham lembrado. Aí ele diz: teríamos, pelo contrário, ficado surpreendidos se ele comentando a carta do senhor Biti, se ele tivesse encarado friamente e com indiferença tais abusos de confiança, porque realmente é um abuso, né? Eu provocar uma fraude em cima de um fenômeno que existe, que é sério, que é estudado até hoje. Eles podiam ser mais fáceis quando o espiritismo era menos conhecido, mas à medida que a ciência se espalha e é melhor compreendida, que melhor se reconhecem as verdadeiras condições em que os fenômenos podem produzir-se por toda parte, que encontram-se olhos clarividentes, ou seja, aquele que tem realmente condição de ver mais além, né? Aí esse clarividente capaz de descobrir a fraude. É isso que todos nós precisamos, eu e vocês, né? E aqueles que, por um acaso, possam assistir as nossas conversações, ou que esteja já, ou que tenham estudado, ou que estejam buscando conhecer. É a gente entender e não se deixar levar pela fraude. É isso que ele faz esse tempo todinho nesse capítulo. Aí ele diz: denunciá-la em qualquer parte onde ela se mostre é o melhor meio de desencorajá-la, ou seja, de não deixá-la acontecer. Disseram que era melhor não desvendar certas torpezas no interesse do espiritismo, que a possibilidade de enganar poderia aumentar a desconfiança dos indecisos. Lembra que ele citou isso durante o capítulo. Não somos desta opinião, eles disseram na Sociedade Espírita. Não somos desta opinião e pensamos que mais vale que os indecisos sejam desconfiados do que enganados. Você está desconfiado não significa que você não acredite, significa que você quer ter a certeza de que aquilo é uma realidade, e uma realidade do bem e produtiva, como são os trabalhos todos dentro da mediunidade. E ele diz: ao contrário, estarão tanto mais dispostos a crer, quanto mais virem os crentes cercarem-se das maiores precauções e repudiarem os médios susceptíveis de enganar. Infelizmente, a gente não vai dizer que isso não acontece ou que nunca aconteceu. Primeiro, que nós não estamos lembrando das nossas vivências de vida passada. Rende Seninha, boa noite, querida. Boa noite a todos que eu não vi. Samira, sejam todos bem-vindos. Meu abraço fraterno a todos. Então, esses equívocos, esses enganos, esse descaramento de pessoas que praticam fraudes, né? A gente sabe que isso em qualquer área, em qualquer sentido, não é correto, não é benigno, não vale nada. Isso não deveria existir, mas respeitemos, né? Aí ele diz: o senhor Meti diz que não pode ser tão severo quanto nós, da sociedade, quanto nós, a respeito de médios que, de uma forma digna e indiscreta, aceitam uma remuneração pelo tempo consagrado ao assunto. Você viu que ele trouxe na resposta o que a gente estudou aqui, o que a gente viu e o que a gente comentou. Célia, boa noite, querida. Zélia Aldino, boa noite, querida. Então, aqui não tem nada que a gente não tenha visto, apenas eu achei que eu deveria ter lido, né? Mas não ficou na minha cabeça. Conclua. Aí eu não gosto de deixar, não quero ser chamada a atenção, né? Diz que não pode ser tão severo quanto nós a respeito de médios que, de forma digna e discreta, aceitam uma remuneração pelo tempo consagrado ao assunto. Isso a gente viu que pode acontecer e a gente respeita. Porque aqui não é uma exploração, aqui não é um ilusionismo, esse caso, né? Por isso que eu fiz questão de repetir isso mais uma vez. E não é também o enganar a pessoa. Há uma necessidade. Se eu, vamos dizer que eu disponho de todas a maioria das horas do dia, a pessoa, né, que necessita. Rose, boa noite. O que necessita, ele é uma querida, boa noite, bem-vinda, minha amiga. Então, a gente precisa entender e respeitar as posições. Agora, nunca apoiar o engano, nunca, isso de forma alguma. Aí ele diz: mas como o atrativo do ganho é uma grande tentação, e como as pessoas neófitas, ou seja, as pessoas novatas, iniciantes, não têm a necessária experiência para distinguir o verdadeiro do falso,
realmente é muito difícil quando você não conhece, você realmente buscar ter aquela certeza. Por isso a gente precisa se reunir, né? Principalmente nos novatos, os iniciantes, né? É muito difícil a gente achar que já sabe tudo, não deve. Quem achar que já sabe tudo está muito errado. Sempre, todos os dias, aprendemos, uns com os outros também, principalmente. Mantemos nossa opinião de que a melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque onde nada há para ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Não tem, porque esse interesse vive justamente da boa-fé dos outros. Aquele que paga quer algo por seu dinheiro e não se conformaria se lhe dissessem que o espírito não quer agir. Ou seja, o espírito não faria isso. O espírito que conhece, o espírito que não é um enganador, que não é o espírito equivocado, como eu gosto de usar esse termo, que eu acho ele bem comum, bem mais fácil para a gente entender, ele não aceita. Mas aquele que tem má fé, aquele espírito que gosta de enganar, né? Ele vai realmente acatar toda essa maneira e vai até auxiliar, o que não é uma verdade, mas vai botar na cabeça daquele que se diz médio, né? E que ainda não despertou para a função verdadeira do médio, né? A sua necessidade de dar sem nada querer, ele vai não fazer o fenômeno, mas ele vai colocar na cabeça dele, ele vai induzir aquela criatura a fazer as coisas erradas. E aí é complicado, né? Por isso que ele diz aqui. Aí ele diz: daí a descoberta de meios de fazer o espírito agir a todo custo, apenas um passo conforme o provérbio. A necessidade é a mãe da indústria, ou seja, faz a primeira, faz a segunda e fica enganando até que um dia leva um tropeço e aprenda, como a gente já viu atualmente, ou seja, pouco tempo, anos atrás, médios caindo terrivelmente, e que Deus abençoe a todos que participaram dessas farsas, né? Desses enganos, desses equívocos que a gente não está condenando. A gente, muito pelo contrário, a gente pede muita misericórdia para que nenhum médium, né, possa realmente cair nessas tentações que a gente já viu e que ainda vai ver, né, infelizmente. Acrescentamos que os médios ganharão 100 vezes mais em consideração do que deixam de ganhar em proveitos materiais. Disse que a consideração não alimenta a vida, é certo que não basta, mas para viver há outras atividades mais honestas do que a exploração das almas dos mortos, ou seja, explorar o espírito, não dá. Então, médios, todos nós, né, podemos realmente buscar esse conhecimento para que a gente não tropece. Geralda, boa noite, minha querida, não se preocupe, olha, a Silvia Constantino já está dando aí também a orientação de que após as lives serão feitas as cirurgias e os tratamentos, todas as necessidades que estamos aqui para receber, tá? As vibrações de paz, de amor, de cura, estamos todos aqui do plano material nos auxiliando e aqueles nossos irmãos do plano espiritual. Então vamos lá, gente. Ficou tudo claro isso aí, não é? Então eu acho que foi maravilhoso eu ter recordado, porque a gente recordou, de certa forma, a questão sobre isso que nós estávamos falando e porque seu Miti mandou à Sociedade Parasite de Estudos Espíritas essa carta que eles aceitaram. Alexandre, amigo, boa noite. Maria Lúcia, todos que estão chegando, que chegaram depois, boa noite e sejam bem-vindos. Meu abraço fraterno para todos vocês. Então vamos lá, na questão 320. Que se começar a falar, a gente não acaba ainda hoje, eu quero terminar para a gente começar outra, né? Vamos lá, já está embora meia hora, já fui, olha só. Sônia está falando demais. Então vamos lá. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Nossa, olha só, gente. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Então, médios que têm essa aptidão, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Sem falar dos agentes químicos bem conhecidos que fazem aparecer a escrita em dado tempo numa folha em branco. Estão lembrado disso? Eu até estava me lembrando, querendo me lembrar de alguma coisa, né? Que eu não me lembro como era que acontecia. Mas você escrevia o papel e depois aparecia o que estava escrito ali. Olha, isso aí é um bom caminho para uma fraude, né? É um bom caminho para uma fraude, o que não é o que a gente quer, né? Deus me livre, não queremos mesmo, né, Helena Macário? Boa noite, querida, você também. Então, ele vai dizendo assim, falando
do que aconteceu e que pode acontecer, sem falar dos agentes químicos, aquilo que se faz para, que é bem conhecido e que faz aparecer a escrita em dado tempo numa folha em branco. Veja bem, gente, como tudo pode acontecer. O que se pode evitar com as precauções mais vulgares poderia acontecer que, por meio hábil de uma escamoteação, ou seja, daquela agilidade que muitos têm como mágico de fazer desaparecer alguma coisa. Só que não é o espírito que está fazendo aquilo. Não é. É alguém que tem muita habilidade de mover alguma coisa e provoca uma fraude em cima de algo que é tão maravilhoso, né? E que veio tantos anos, séculos atrás, milênios atrás, para chamar a nossa atenção e que a gente não viu, da mesma maneira como a gente não entendeu os ensinamentos de Jesus. E estamos aí ainda tropeçando e se arrastando e precisando de estar nos modificando. Então ele falou, né? Essas criaturas que têm muita agilidade, faz desaparecer muito facilmente. E até eu estava lendo no dicionário, né? Para expandir um pouco mais a minha consciência, o meu entendimento. Aí ele falou, como essas criaturas que furtam. É uma rapidez, né? Você vê, às vezes o cara, há muitos anos atrás, subiu, eu senti aquela presença, um estranho, né? Porque eu tenho isso, eu às vezes eu olho uma pessoa e digo, meu Deus, eu digo, olha, gente, vamos ter calma, porque estou sentindo algo muito estranho, muito pesado. Aí a criatura subiu, pegou, abriu a minha bolsa, tirou tudo que podia, levou uma minha carteira grande que estava na bolsa, com tudo, tudo naquela época, tudo, crédito, muitas aquelas coisas que a gente nem tem hoje, né? Que é bem mais fácil algumas coisas. Tão fácil, mas eles estão aí fraudando muitas coisas. E foi numa agilidade, numa coisa, numa sutileza. E só que quando ele desceu, eu fiquei olhando para a cara dele, sentindo aquilo, mas tinha como fazer. Eu tomei ônibus, quem mandou, como disse meu irmão. Podia vir de carro, não, mas foi do ônibus. Aconteceu, tudo bem, tinha de acontecer para aprender a lição. Se não tivesse acontecido, eu nem sabia dizer a agilidade que o cara teve para fazer isso, e ninguém percebeu, nem eu, nem ninguém que estava do lado. Naquela época, olha, isso tem muitos anos. Mais de 30 anos atrás, muito mais, muito mais. E aí a gente vê como o mal vem, né, que já podia ter se passado, então aí buscando fraudes, modernizando as fraudes, né, os golpes, em todos os sentidos. Então a gente não está livre de ver isso aí na mão de alguns médios, de alguém que se diz médio, né? Mas a gente respeita, é como eu sempre digo, ele e Deus, eles e Deus, e nós aqui fazendo a nossa parte, sem crítica, entendendo e pedindo a Deus que nos livre essa criatura desses equívocos, né? Para que ele não sofra tanto mais adiante. Então ele diz: poderia dar-se também que o interessado na fraude soubesse desviar a atenção dos outros, sabe aqui muitos golpezinhos que tem na rua, bota muita gente que fazem parte daquele grupo, olha aí o exemplo, como eu não vou falar, é assim. Então a gente tem que ter atenção. Então nós médicos, né, nós assim que temos a tarefa de auxiliar por essa aptidão que Deus nos concedeu, precisamos estar muito atento, para a gente nem cair e nem fazer ninguém tropeçar nos nossos pés, através de cada um de nós. Tá dando para entender, gente? Veronice Vera, boa noite, querida. Me fala aí, gente. Tá dando para entender? Tá dando para entender da maneira como eu estou colocando? Tá dando, né? Para entender? Isso mesmo, Silvia. Livre-arbítrio, infelizmente, é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu e nós não estamos sabendo, não estamos sabendo usar ainda hoje, não é? Não estamos sabendo. Porque se nós usássemos o nosso livre-arbítrio para as coisas boas, por isso que eu sempre costumo dizer, a vida é feita de escolhas, né? E quando a gente não escolhe e já está no meio da turbulência, a gente tem que ter cabeça fria, estar de pé e saber sair. É tipo entrar e sair. Então vamos lá, vamos concluindo essa questão. E aí ele diz assim: disseram-nos ainda que viram uma pessoa escrever assim, com um pedacinho da ponta do lápis escondido na unha. Então deve ter uma unha muito grande, né? Porque eu tentei assim botar o meu lapisinho aqui, e digo, meu Deus, como é que eu vou escrever com a ponta? Não é o lápis, claro, né? A ponta do lápis aqui, preso em quê? Meu Deus, é a cabeça. Olha, às vezes eu fico assim pensando aqui sozinha, eu digo, meu Deus, eu fico comentando. Ainda tem muita gente doente. Nós estamos ainda doentes de uma certa forma, mas nós estamos buscando nos curar, não é?
buscando nos curar, para que a gente não cometa esses delitos, né? Oi, Jorge, boa noite, querido amigo. Sejam todos bem-vindos, que eu não citei e sintam abraçados. Então, você já imaginou ter audácia, eu acho isso audácia, me perdoe a expressão, mas é o que eu acho, de colocar, por isso que agora eu fico pensando, será que era por isso que muita gente tinha uma unha muito grande no dedo e isso era para esconder alguma coisa? Eu não entendi, ou é para coçar a cabeça assim de vez em quando? Hã? Eu não sei. Aí agora a gente vai, ficou clara, essa a gente vai para 321. Aí a gente vai falar de um outro tipo de fenômeno que acontece. Depois eu fiz aqui uma separaçãozinha de uma explicação, porque como não dá para explicar muito, muito, aí eu leio, porque aí vocês vão entender e depois você pode recordar, vendo, vai entender melhor. Aí ele diz assim, a 321, o fenômeno dos aportes também se presta à prestidigitação, pode-se facilmente ser enganado por um escamoteador, que é aquela criatura que tem a agilidade, né, que a gente já falou. Pode-se facilmente ser enganado por um escamoteador, mais ou menos destro, mesmo que não seja profissional. Quando ele falou destro, é porque tem gente que tem, vamos dizer, no lado direito, muita habilidade com essa mão, mas uma habilidade extraordinária. E aí descobre que existem esses tipos de fenômenos através de espíritos, dos espíritos, aí querem fazer, o espírito encarnado quer fazer aquilo que não tem condição de fazer, né? E ele vai colocar a fraude. Então ele diz, mesmo que não seja profissional, ele vai fazer. No tópico especial que publicamos no 96, lembra, gente? Eu até deixei marcado aqui da questão 96, se eu não me engano, eu li um pedacinho para vocês dela, porque o capítulo do Livro dos Espíritos, que está aqui no item 96, é no capítulo 5, que fala das manifestações espontâneas. E é muito interessante isso. A gente já estudou, já vimos isso, já lemos, já comentamos. E como a gente vai renovar com os poderes de Deus, até já conversei com o Adriano, né? Que eu sou muito feliz de fazer tudo isso, é verdade. Mas é porque eu amo mesmo, eu não sei. Olha, eu estou ficando uma velha babona, porque é com os meus netos e com as coisas que eu gosto. Mas vocês não me censurem, porque é uma realidade. Eu gosto, quando eu gosto mesmo. E não há como desgostar. Também você diz, você também tem gente que você não gosta, não. Tem gente que eu respeito e evito. E não deixo que a minha energia mande nada, eu nem recebo nada que ninguém mande. E quando eu sinto alguma coisa, eu digo, Senhor, eu estou merecendo? Não. Então, eu não mereço, então eu não aceito. Eu não quero, eu não quero. Filomena, querida, boa noite, minha linda. Então, ele vai dizendo aqui sobre esse fenômeno dos aportes. Aportes, viu o nome? Aí ele diz assim, no tópico especial que publicamos no item 96 do Livro dos Médiuns, como eu falei para vocês, é o capítulo 5, né? Que fala das manifestações espontâneas. Vocês podem depois dar uma lidazinha e depois a gente comenta mais para diante, porque é bem grandinho ele, sabe? Não dá para a gente comentar tudo agora. Então, ele diz: os espíritos determinam por si mesmos as condições excepcionais em que ele pode produzir. Os espíritos têm esse cuidado, né? Tem essa maneira maravilhosa de nos ensinar, porque tudo isso que os espíritos de luz, aqueles que participaram da codificação, só querem o melhor para nós. E aqui que ele deu tudo isso mastigadinho, com cada coisa, cada nome. Meu Deus, eu nunca escutei essa palavra. Mas aí a gente vai lá e vê tudo direitinho, né? Vê tudo direitinho. É quando a gente vê que perdeu muito tempo por aí, se fazendo coisas que às vezes nem precisava. E o que precisa, a gente às vezes se retrai. Então, por isso que diz no Evangelho produtivo, né? Vamos produzir. É a produção que faz com que a gente cresça. Produção positiva, né? Claro. Lógico e evidente, né? Que sim. Então, vamos lá aqui. Aí ele diz assim, no tópico especial, que foi da questão 96 do Livro dos Espíritos, onde ele diz que os espíritos determinam por si mesmos as condições excepcionais em que ele pode produzir, sendo lícito concluir-se que a obtenção facultativa é fácil, pode pelo menos ser considerada suspeita. Aí eu vou ler para vocês, eu estou esperando terminar só essa última frase para ler direitinho sobre isso aqui.
A escrita direta está no mesmo caso que a gente falou aqui de ser fraudada. Aí eu estava vendo aqui o fenômeno de aporte, que é o que a gente está falando. O fenômeno de aporte é o fenômeno de transporte de objetos. Agora, veja essa forma como é diferente. Não é um transporte qualquer. Então, o aporte é o transporte de objeto para diferentes locais, realizado pela ação do espírito. Não é a mágica, não. Acontece pela ação do espírito. Ou seja, esse transporte é bem peculiar. Ele é diferente daquilo que faz aparecer as coisas, não. Ele transporta as coisas. E no livro a gente tem até um que eu já falei para você, da caixinha. Eu não tive tempo de ver para recordar essa parte. Mas a gente vê depois. Se eu me lembrar, amanhã eu procuro e depois, na próxima semana, eu digo, olha, aquela maneira. Eu só me lembro de como aconteceu, mas não estou lembrando dos detalhes. Aí ele diz, esse transporte é bem peculiar, porque não consiste na mera suspensão do objeto e seu deslocamento. Não é só isso. Ou seja, pegou esse lápis, lá vai o lápis, tirou o lápis daqui e botou ali. Você vê, não é esse. Esse aqui é o peculiar porque, olha só que maravilha. Que maravilha. Por isso que eu amo essa doutrina. Amo mesmo, não tem como. Vou brigar com qualquer um. Aí ele diz: ele ocorre de forma que ninguém o veja, porque antes do transporte, o objeto, esse lápis que você está vendo aqui na minha mão, ele desaparece. Ele desaparece como se desentregasse e vai para o outro lugar. E você olha, ele aparece no outro lugar. Não é aquele que eu vejo passando e vai para lá. Não. Como esses, muitas vezes até para chamar atenção ou por processos obsessivos, você vê pancada, vê isso, coisa caindo, coisa derrubando. Não, esse é diferente. Esse é diferente. E ele é maravilhoso. Eu achei ele belíssimo, belíssimo estar lendo isso aqui. Então, ele, quando eu quero dizer a palavra, em meu língua está querendo enrolar, vai se desmanchar, pronto, para não falar outra palavra mais difícil. Se desmancha, ou seja, desaparece, some dali e reaparece no outro lugar. Olga, boa noite, você, querida. Boa noite a todos que chegaram depois que eu não possa ter, que eu não tenha visto. Aí, vocês entenderam, gente, a maravilha do que é a constituição desse fenômeno de aporte. E você querer fazer isso, você vai. Você tem que ter muita agilidade. Tirou o lápis daqui, olha ali, pode olhar que o lápis está ali, pelo amor de Deus, né? Convenhamos que uma coisa tão linda, tão sublime, que a própria espiritualidade diz que é peculiar, é um fenômeno peculiar da sua beleza, de como se processa naturalmente através dos espíritos por energias, né? Por fluidos, que isso é um assunto bom medonho para Adriano falar, né? Para Adriano falar esse assunto. Não é para Sônia Rosso, não. Energia, essas coisas é para Adriano. E eu para outros, né? Menos para mim. Por mais estranho que pareça, essa invisibilidade que sumiu, você está vendo ele aqui, de repente ele some e aparece ali, isso é um fenômeno de aporte. Ele diz, é adquirida, aí essa invisibilidade adquirida é perfeitamente compreensível como uma possibilidade natural, olha, é natural, isto é, não é contrária à própria dinâmica da natureza, ele não infringiu a natureza, ele não infringiu a lei de Deus, como a gente está vendo nas fraudes, né? No charlatanismo, na prestidigitação, nessas coisas. E ele vai dizendo, a possibilidade natural é que não é contrária à própria dinâmica da natureza, uma vez que os espíritos, olha que coisa linda, uma vez que os espíritos nos põem a conhecer a existência de quê? Aí, Adriano, do fluido universal, né? O nosso irmão sempre está falando de energia de fluidos. Que é o elemento, o fluido universal é o elemento primordial, é a essência primordial de todas as coisas materiais, E que em sofrendo inúmeras modificações, essa energia, esse fluido, né, permite a existência das substâncias secundárias. Aí se processa os fenômenos. Gente, vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês estão maravilhados, né? Como eu estou maravilhada, como essa maravilha se processa,
não tem como a gente aceitar a fraude, não tem, a gente tem que entender como esses fenômenos acontecem, como os espíritos, no momento de cura, utilizam a nossa energia, né, até pesada, densa, para que se processe os fenômenos de cura e todos os fenômenos que vêm através da permissão divina. E a gente não pode aceitar fraude diante disso, essa coisa maravilhosa. Meu Deus, eu estou dizendo coisa, ainda no bom sentido, eles entendem, né? Eu não achei nem outra palavra, é maravilha de tudo isso. Então, um fenômeno desse tão lindo, eu não posso aceitar fraude de forma alguma. E ele ainda explica aqui, olha, gente, não sei se vocês prestaram bem atenção nisso aqui. Vou repetir, por mais estranho que pareça, essa invisibilidade adquirida é perfeitamente compreensível, ele diz aqui, como uma possibilidade natural, isto é, que não é contrária à própria dinâmica da natureza. Não vai contra nada, porque aquele permitiu que pudesse existir. E aí ele diz: uma vez que os espíritos nos põem a conhecer a existência do fluido universal, que é o elemento primordial de todas as coisas materiais, e que, em sofrendo inúmeras modificações, vamos dizer assim, falar para a gente captar melhor, como a química que se processa desse fluido, vai transformando as modificações e permite a existência das substâncias secundárias, do que é necessário para que isso se processe. Veja que coisa linda e maravilhosa. Eu não posso deixar outras coisas diferentes. Assim é que, dada a uma certa modificação do fluido cósmico universal, surge o fluido vital. O fluido vital. Princípio que anima os corpos orgânicos e que também se desprende. Olha que maravilha, meu Deus, é lindo demais, que se desprende de alguns médios em maior ou menor quantidade que ocorra o fenômeno de animação factícia de corpos sólidos. Olha, é muita, meu Deus do céu, é muita coisa linda e maravilhosa. Olha, da mesma forma, outros infindáveis fluidos são determinados a partir da modificação do fluido universal. Ou seja, eu tiro daquele e vou fazendo a transformação. Me veio agora uma coisa assim, louca, se essa mulher é doida, não está regulando, mas não é empolgação, não. Mas o que me veio. Eu lembro que, às vezes, eu vejo meu netinho brincando com aquelas massas, com aquele negócio que eu não me lembro o nome agora, e transformando aquilo e fazendo coisas com aquilo. É como você pegar. É certo que o lápis é uma matéria muito grossa, muito densa, mas e se eu tivesse, sob a influência do espírito, tivesse desenhando, criando coisas maravilhosas, pintando, como eu já participei de muitas reuniões de pintura mediúnica, maravilha. E aquelas pinturas pequenas e cores misturadas, eu fazia com a mão na época. E os médios se pintando ali, e ali fazia pequenas coisas, e através das cores, ia fazendo, dando aquela mensagem para os que estavam necessitados daquilo, né, esperando aquela coisa. E quadros lindos, pinturas simples, bonitas, e coisas significativas. Então, isso aqui, eu me lembrei disso porque vai transformando, você se entrega, e daí tem esse fenômeno maravilhoso, e que muitos ainda estão querendo transformar no que é errado. Aí vai dizendo aqui mais para adiante, onde eu estava fazendo essas pesquisas, diz assim, os espíritos não agem sobre a matéria através de meios extraordinários, como se estivessem fora da natureza, mas utilizam recursos naturais que a ciência oficial, olha, está longe de catalogar todos. A imperfeição completa, não é? A perfeição completa. Assim, o campo dos fluidos, mais sutis e rarefeitos do que os elementos químicos já conhecidos, dilata a perspectiva da física e da química. Olha só que maravilha! Para a compreensão de como ocorre o movimento dos corpos e as qualidades da matéria. E isso, claro, quando há ação dos espíritos. Olha, gente, tudo isso aqui é sobre a ação dos espíritos. Se eles não estiverem ali, é fraude. Se não tiver essa sublimidade, essa captação do médium, se ele não tiver de coração aberto, limpo,
despretensioso, de orgulho, de vaidade, como diz, do ego, aí ele vai ter produções lindas e maravilhosas de cura, de cirurgias, de tudo, de belo, de tudo. E assim a gente vai concluindo esse pedacinho que eu achei maravilhoso e eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, né? E ele diz: desse modo, a invisibilidade adquirida dos objetos se dá pela combinação específica dos fluidos que desprendem do médio e do espírito. Olha, um auxiliando o outro, que lindo, né? Maravilhoso, é maravilhoso. Quem vivenciou algumas coisas sabe o que eu estou dizendo. É lindo demais, é maravilhoso. É por isso que o povo chama de fanatismo, às vezes, quando não entende o amor que a gente sente por uma doutrina, por um ensinamento, por um conceito, por um acreditar. Aí acha que a pessoa tá assim, não, você é fanática, você é não sei o quê, você é doente por isso. Né? Não entende. Mas a gente tem nada, não. Pode chamar de doente, de louco. O importante é que a gente sinta e saiba e auxilie os que precisam. E esses que ainda vivem, não são crédulos, não acreditam. Deus um dia ele vai despertar, né? Quantos despertam, né? Quantos? É pena que às vezes só desperta quando já está do outro lado. Aí a gente tem que trabalhar de novo com aquela criatura, mas é a nossa missão também auxiliar, como muitos já fizeram conosco, creio eu, em outras existências, né? E até também quando nós estamos do outro lado da vida. Então ele diz que essa combinação específica dos fluidos que desprende do médio, porque o médio também dá sua colaboração para que para que se processe o fenômeno. E aí ele diz: o médio e do espírito, que com isso se ocupa, envolvendo o objeto com tal fluido combinado, provocando a sua invisibilidade. E aí ele diz: essa combinação deve favorecer as propriedades específicas, de tal modo que nem a luz incidindo sobre o objeto envolvido não é refletida. Nossa, Senhor, obrigada por conhecer a doutrina dos espíritos. Obrigada por amar essa doutrina. Não me chame, eu não estou maluca, não, eu nem estou eufórica, não. Eu estou normal. Acho que esse aqui é o meu normal, é a felicidade de falar de algo tão sublime para mim, que é algo que se refere à mediunidade em todos os sentidos. E eu achei maravilhoso, eu não podia deixar de citar esse estudo aqui sobre o fenômeno de aporte e no de materialização. Os polos que separam a gama de modificações dos fluidos, de um lado, os fluidos são modificados a ponto de provocar a invisibilidade dos objetos e com eles são envolvidos. E do outro lado, os fluidos são modificados de maneira que permitem a visibilidade. Um faz ele desaparecer, não se vê, e o outro faz ele ver, se mostrar, né? E até mesmo a tangibilidade. Ah, isso é lindo. Aqui eu quero dizer, numa cidadezinha aqui próxima, que eu até hoje eu não me perdoei, porque eu não fui nesse dia que teve materializações e todos alguns desses fenômenos. Era o senhorzinho, agora ele já retornou, né? E eu não perdi a oportunidade. Os fluidos são modificados de maneira que permite essa visibilidade e até mesmo a tangibilidade dos espíritos já desvinculados definitivamente do corpo físico, que com eles são envolvidos. Então, gente, olha, me digam, por favor, ficou claro tudo direitinho? Ficou claro, gente? Deu para entender tudinho? Deu para entender tudinho? Deu para a gente se sentir privilegiada no sentido de que nós podemos estar sempre no alto, né? Que bom. Então vamos lá, né? Porque eu falei demais e não é possível que eu não termine. Já faltam 10 minutos. Parece que não vai dar, mas eu vou dar uma correirinha aqui. No item 322, no capítulo sobre médios especiais, que também é o capítulo 3 do Livro dos Médios, que fala das manifestações inteligentes, né? Médios especiais, mencionamos, ele diz aqui, o Espírito, nesse que está se referindo, o que ele está falando aqui, com relação aos médios que trabalham, que fazem, que têm as manifestações inteligentes,
Aí ele diz assim, nesse capítulo, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Não, isso aqui não é para qualquer médico, para Sônia Rosso, não, sabe? Isso aqui é para um médico que se dedicou muito a isso, que trouxe, que já evoluiu bastante e trouxe a condição de proporcionar isso aí. Por isso que eu sou você, quem conheci já retornou. Elma me fez lembrar de pessoas no mesmo local e cada uma vê de forma diferente o que está acontecendo no ambiente. Se você estava, né, Elma, desde o começo, você lembra, né, que nós falamos sobre isso aqui. E vamos retornar a falar com os poderes de Deus, né? Então ele vai dizendo assim: é conveniente desconfiar dos médios que pretendem possuir essas últimas muito facilmente ou ambicionam dispor de múltiplas faculdades, pretensão muito raramente justificada. Quando nós estamos no início do desenvolvimento, ou seja, da educação mediúnica, a gente tem muita influência em muitas coisas, mas chega um determinado ponto que diz assim: pronto, é como se você se formasse em direito e procurasse a sua área, como se formasse em medicina e eu digo eu quero ser cirurgiã, ou eu quero ser ortopedista sem cirurgia, só tratar, o outro cirurgião, outro. Eu quero ser pediatra, e assim vai. Então, vamos dizer que o médio, vamos dizer, vai descobrindo a sua aptidão. Agora, quando você faz parte de um grupo que eu trabalho, tem uns poucos trabalhadores, poucas pessoas envolvidas nas coisas sérias, aí a espiritualidade usa o médio para fazer aquilo que há necessidade de acontecer, que há necessidade de acontecer. Então, é isso aqui que a gente está precisando entender. Ficou claro isso, né, amigas? Não significa que o médico tenha que fazer tudo sozinho, né? Mas ele tem aquele direcionamento. Mas pela necessidade, a espiritualidade sabe que aquelas pessoas que circundam, que participam, precisam, aí o médium pode, pela ajuda do plano espiritual, desenvolver alguma dessas coisas daquele momento. Não significa quantas coisas a gente já fez, né, ou muitos médicos fizeram e hoje não faz. E tudo tem a sua época, a sua escala e a sua necessidade, né? Aí vamos lá, para a gente terminar aqui, né? Essa daqui. Adriano, me perdoa, só um minutinho, vice 323. As manifestações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia, mas nem por isso estão ao abrigo, e nem por isso estão ao abrigo da imitação. Pelo menos no que se respeita às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver mais segurança nos médios mecânicos, não somente no tocante à independência das ideias, mas também aos embustes. Por exemplo, às vezes você começa a sentir a intuição para escrever. Vamos falar que é mais fácil, né? Para escrever. Aí vem aquela palavra, eu digo, será que. O que é que eu quero dizer? Eu não sei. Aí quando você começa, aí vem a primeira frase, e depois você não sabe, você só vai saber o que escreveu quando você termina. Aí você, por isso que é sempre recomendado que você, antes de ler publicamente, você está numa reunião mediúnica, né? Aliás, está numa reunião pública, aí você sente vontade, você vê se está ali na tribuna, aí tem uma pessoa que começa a escrever. Não repasse aquela mensagem sem o critério da razão, para que depois não coloque em dúvida uma reunião, um ensinamento. Aí, quando você vê, mesmo que seja assim, você vê, está lembrada, na semana retrasada, eu estava até lá na nossa casa, lá no interior, e eu olhando e disse aquilo, né, como eu já falei, assim, incontáveis. E saiu aquela mensagem. Aí eu li, Dandão, eu não vou pensar direitinho. Aí li, analisei, e vi que tinha um ensinamento normal, que a gente sabe, não tem nada de extraordinário, mas é uma força para a gente lembrar, é uma recordação que está muito dentro daquilo que o Adriano vem falando no Evangelho, da nossa transformação, da nossa ligação ao trabalho. Eita, tem 4 minutos. Jesus, deixa eu ler o resto aqui. Está dando para entender tudo direitinho, né, gente? Tudo direitinho. Me diga que sim, por favor. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, a independência, mas também os embustes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários, ou seja, os médios intermediários materiais. Não obstante, trata-se de um engano. A fraude se infiltra por toda parte. Olha, a fraude se infiltra por toda parte.
Sabemos que, com habilidade, se pode dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta para escrever, dando-lhes todas as aparências de movimentos espontâneos. A gente já viu que esse processo acontece. O que afasta todas as dúvidas são pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Ou seja, qualquer que seja a nossa aptidão mediúnica, qualquer que seja, temos que ter cautela, temos que ter bons pensamentos para que, numa fração de segundo, a gente não capte aquilo que não é necessário. E quando o médium está compenetrado, consciente de sua responsabilidade, eu sempre falo isso, não dá margem para acontecer. Ele vai concluindo assim: há comunicações que de tal maneira extravasam as ideias dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário abusar estranhamente das hipóteses para lhes atribuirmos. Às vezes a pessoa nem acredita. Eu não acredito que essa mensagem veio através de fulano. Veio, porque o Espírito achou necessário e precisou de, naquele momento, ser aquilo propagado, falado, dito. Agora, por que ele deu? Porque ele também leu o inconsciente, o interior do médium, e viu que ele não estava predispondo a equívocos ou fraudes, mas estava ali com toda a sinceridade e com todo o amor naquele trabalho. E aí tudo pode acontecer de bom. Aí aqui ele vem dizendo que também pode acontecer de ruim. Ele diz, do alcance intelectual do médium, que seria necessário abusar estranhamente das hipóteses para lhe atribuirmos. Reconhecemos ao charlatanismo uma grande habilidade. Olha como esses caras têm. Isso é uma realidade. Habilidade e fecundos recursos, mas não lhes reconhecemos ainda, que sabe, não reconhecemos ainda o dom de transmitir saber ao ignorante, nem espírito a quem não a possui. Olha, gente, nessas entrelinhas, como tem coisa, hein? Olha só. Mas não lhes reconhecemos ainda o dom de transmitir saber ao ignorante, nem espírito a quem não o possui. Claro, isso, olha, não tem nem sentido. Como faria? Eu vou falar por um espírito que não existe? Não tem condição. Então, precisamos ver muitas coisas, que eu costumo dizer, nas entrelinhas. Aí ele diz assim, colocar para fechar aqui. Em resumo, repetimos a melhor garantia está na moralidade reconhecida dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que pudesse estimulá-los o exercício das faculdades mediúnicas, porque essas mesmas causas podem levá-los a simular aqueles que não as possuem, ou seja, aquele que explora a credulidade, que quer arrastar o nome de uma doutrina tão maravilhosa para a lama, e a gente não vai permitir. E tem uma observação aqui com relação a isso. Ele disse assim na nota do tradutor: estas precauções de Kardec revelam a sua isenção de ânimo, a sua atitude científica no trato dos fenômenos. Claro, óbvio, tem sido interpretado de maneira negativa, infelizmente, né? Infelizmente, nem todos querem ouvir verdade, nem saber a realidade. E o que é que a gente vai fazer? Entregar a Deus. É interpretado de maneira negativa pelos adversários do espiritismo. Claro, se é adversário vai aquela pessoa não gosta de mim, eu vou dizer que eu vi isso, vai dizer que é mentira na minha cara, e não vai, ele vai falar por aí o que não deve, porque não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento. As pessoas sensatas e os cientistas legítimos, livres de prevenções e preconceitos, reconhecem nessas precauções a prova mais evidente da serenidade das suas pesquisas, como fizeram Richer, Gelé, Zollman, olha, vocês não entendem meus estrangeiros, não, mas dá para vocês entenderem. E outros no passado.
e como fazem agora os parapsicólogos citados nas notas desta edição. A gente viu bastante que foi citado. Então, gente, eu não poderia deixar de falar sobre isso para nós. Né? Isso aí já passou 3 minutos, e aí na próxima semana nós concluímos, gente, o capítulo 28, graças a Deus e aos Espíritos de Luz, e eu espero que vocês tenham... Oi, Amanda, tudo bem, querida? Depois você vê. Boa noite a todos. Que vocês tenham tempo para ver depois com calma algo que vocês talvez não possam. Ou então manda uma notinha para mim, a gente manda um quadradinho, né? Nós vamos entrar na próxima semana com os poderes de Deus e dos Espíritos amigos, no capítulo 29, que fala das reuniões e sociedades. E vai ser bem interessante também esse estudo. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. Vamos nos unirmos àquela energia maravilhosa, a esse fluido universal, porque esse universo, e para que o universo comungue conosco desse ideal de paz, dessa energia geradora de todas as coisas, que possamos todos recebermos de uma forma ou de outra as curas que necessitamos, as curas que precisamos, que possamos auxiliar os nossos familiares, como os meus que estão um pouquinho complicado, mas a gente está se dividindo, trabalhando, se virando nos 30 e está tudo certo. Tudo certo. Porque aqueles sabem porque vivenciamos as situações. E cada situação de nossas vidas, por mais difíceis que sejam, nós não estamos sozinhos. Que Deus e Jesus nos abençoe, Mestre amado. Tira de cada um de nós e cura onde dói em cada um de nós. Ilumina as mentes dos governantes de todas as nações, para que reine a paz, para que a paz se faça, que se reconheça, que possamos todos reconhecer que a paz começa dentro de cada um de nós. A paz do mundo começa em mim, e se tenho paz, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a certeza dentro do meu coração. E é assim, Jesus, que precisamos continuar a ser. Que muita paz e muita luz e muitas curas que já começou desde o início da nossa tarefa, que possamos realmente sair daqui beneficiados e esclarecidos, em nome de Deus e de Jesus. Muita paz e muita luz para todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia. Meu Deus do céu, você expulsa. Olha a hora. Tchau, gente. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marinês, Silvia, todos vocês que estiveram aqui, que nós estamos aqui nesse momento, não é? Que possamos, Solange, boa noite a todos. Muito obrigada. Tenha uma noite de paz, de luz e de muitas curas. Jorge, a todos vocês que estão conosco aqui, Flávia, Maria Lúcia, Nilce, Janete, Emi, todos vocês. Adriana, obrigada. Perdoa aí a minha indisciplina. Helena, fica todos na paz. Gente, até a próxima semana e que Deus nos abençoe, que Jesus possa realmente curar em cada um de nós aonde dói. Que sejamos luz, hoje e sempre. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Ai, que maravilha. Tchau.